Existe que você não importa. Não é isso. É que cada pessoa está focada na própria vida. E isso é normal, natural e até necessário. O problema é que você esquece disso e coloca um peso enorme sobre algo que não existe. Você se preocupa com a opinião dos outros, mais do que os próprios outros. E isso te paralisa, te trava, te impede de avançar. Agora imagina como seria sua vida se você realmente aceitasse essa verdade. Se você realmente entendesse que ninguém está te observando o tempo todo, que ninguém está analisando cada passo seu, que ninguém está esperando você errar. O que você faria diferente? Você falaria mais? Se arriscaria mais? Começaria coisas que vem adiando?
Tomaria decisões mais rápidas? Provavelmente sim. E isso mostra o quanto essa crença está te limitando. Agora vem a virada. Essa verdade que parece dura é exatamente o que te liberta. Porque quando você entende que ninguém está tão focado em você quanto você imaginava, o medo diminui, a pressão diminui, a necessidade de aprovação diminui, e você começa a agir de forma mais leve, mais natural, mais real. Você para de tentar agradar todo mundo e começa a focar no que realmente importa. Você, sua vida, seus objetivos, suas decisões. E isso muda tudo. Porque a partir desse momento, você para de viver em função dos outros e começa a viver por você. Mas isso não acontece só entendendo. Acontece quando você realmente aceita. E isso leva um tempo, porque você passou anos acreditando no contrário. Mas quando essa chave vira, não tem volta. Você começa a perceber o quanto estava se limitando, o quanto estava se escondendo, o quanto estava vivendo abaixo do que poderia. Tudo por medo de algo que nem era real. E isso é mais comum do que você imagina. Muito mais. E é exatamente isso que mantém tanta gente presa, parada, estagnada, vivendo uma versão reduzida da própria vida. Não por falta de capacidade, mas por medo de julgamento. Um julgamento que, na prática, quase nunca acontece. E quando acontece, dura muito menos do que você pensa. E não tem o peso que você imaginava. Mas até você perceber isso, você continua se limitando, continua se segurando, continua adiando. Agora a pergunta que fica é simples. Até quando? Até quando você vai continuar vivendo baseado na opinião dos outros? Até quando você vai deixar de fazer o que quer, por medo de algo que nem é real? Porque no final, a verdade é essa. Ninguém está prestando tanta atenção em você quanto você pensa. E quando você realmente entende isso, você para de se prender e começa, finalmente, a viver de verdade. Agora que você começou a entender que ninguém está realmente tão focado em você quanto você imaginava, a gente precisa encarar algo ainda mais desconfortável. Porque o problema não é só acreditar que estão te observando. O problema é que você vive buscando aprovação o tempo todo, mesmo sem perceber. E isso está moldando a sua vida inteira, muito mais do que você imagina. Presta atenção no seu comportamento. Você posta algo e checa quem viu, quem curtiu, quem comentou, quem ignorou. E isso muda como você se sente. Você fala algo e observa a reação. Se as pessoas concordam, se validam, se aprovam, e se não aprovam, você começa a duvidar de si mesmo. Isso é sutil, mas extremamente poderoso, porque você começa a terceirizar sua própria validação. Você não decide mais o que é bom o suficiente. Você espera alguém dizer. Você não confia mais totalmente no que pensa. Você precisa da confirmação externa. E quando isso acontece, você perde algo essencial: autonomia. Você começa a viver em função da resposta dos outros. E isso cria um padrão perigoso. Você se adapta, ajusta seu comportamento, filtra suas decisões, não com base no que quer, mas com base no que será aceito. E isso te afasta de quem você realmente é. Agora pensa nisso no longo prazo. Se cada decisão sua passa pelo filtro da aprovação, você nunca vive sua vida de verdade. Você vive uma versão editada, uma versão segura, uma versão aceita, mas não real. E o pior, você nem percebe isso acontecendo, porque parece normal. Todo mundo faz, todo mundo se preocupa, todo mundo busca aceitação. Mas isso tem um custo. E esse custo é alto. Você perde espontaneidade, perde autenticidade, perde coragem, porque começa a evitar qualquer coisa que possa gerar rejeição. E aí você entra em um modo automático. Você não fala o que pensa, não faz o que quer, não tenta o que deseja, porque existe sempre uma pergunta no fundo: e se não gostarem? E essa pergunta te trava. Agora aqui vai uma verdade difícil. Você não tem controle sobre o que os outros pensam. Nunca teve, nunca vai ter. Você pode tentar agradar, se ajustar, se moldar, e ainda assim, vai ser julgado, vai ser interpretado.
Vai ser criticado. Então, se isso é inevitável, por que você continua vivendo tentando evitar? Isso não faz sentido. Mas mesmo assim, você faz. Porque seu cérebro foi condicionado a evitar rejeição, a buscar aceitação. E isso é natural. Só que quando isso vira padrão dominante, vira problema, porque você começa a viver com medo. E medo limita. Sempre. Agora pensa em algo simples. Quantas vezes você quis começar algo? Um projeto, um canal, um negócio. E não começou. Não porque não sabia como, mas porque ficou pensando no que iam dizer, no que iam achar, no que poderia dar errado. E isso te travou. Isso acontece com muita gente. Todos os dias. Ideias boas morrem na mente. Não por falta de capacidade, mas por excesso de preocupação com a opinião alheia. E isso é silencioso. Ninguém vê, mas destrói potencial. Agora vem um ponto importante. A maioria das pessoas que você tenta impressionar nem está no nível que você quer chegar. Pensa nisso. Você se preocupa com a opinião de pessoas que também estão perdidas, que também estão inseguras, que também estão tentando se encontrar. E mesmo assim, você dá poder a elas. Isso não faz sentido. Mas é exatamente o que acontece. Você coloca sua confiança nas mãos de quem nem sabe o próprio caminho. Agora imagina inverter isso. Em vez de buscar aprovação, você começa a buscar respeito por si mesmo. Você faz o que precisa ser feito, independente da reação. Você age com base no que acredita, não no que esperam. E isso muda completamente sua postura. Porque você deixa de reagir e começa a agir. Agora outro ponto que pouca gente fala. Buscar aprovação também cansa. Muito. Porque você nunca sabe quando é suficiente. Nunca sabe quando agradou o bastante. Sempre existe mais. Mais validação. Mais reconhecimento. Mais aceitação. E isso vira um ciclo infinito. Você faz algo, recebe aprovação, se sente bem por um momento, e depois precisa de novo. E de novo. E de novo. E isso nunca termina. Porque o problema não está fora. Está dentro. É a necessidade. E enquanto essa necessidade existir, você continua dependente. Agora presta atenção nisso. Independência emocional não é não se importar com ninguém. É não depender da aprovação de ninguém para agir. E isso é libertador. Mas também é desconfortável. Porque você deixa de ter essa segurança externa. Você precisa confiar mais em si mesmo. E isso exige maturidade. Agora aqui vai o ponto mais importante dessa parte. Enquanto você buscar aprovação, você vai viver limitado. Porque sua liberdade vai sempre depender de outra pessoa. E isso não é liberdade. É dependência. E dependência nunca constrói uma vida forte. Agora a pergunta é simples. Você quer viver sendo aceito? Ou sendo verdadeiro? Porque muitas vezes, você não vai ter os dois. E essa escolha define tudo. Define suas decisões. Define suas ações. Define o tipo de vida que você vai ter. E a maioria das pessoas escolhe ser aceita. Mesmo que isso signifique viver uma vida que não é delas. Agora você já sabe. E quando você sabe, não dá mais para fingir que não vê. Então a questão não é mais entender. É decidir. Você vai continuar vivendo para agradar. Ou vai começar a viver de verdade. Agora você já entendeu duas coisas que mudam completamente o jogo. Primeiro, que ninguém está realmente prestando tanta atenção em você quanto você imaginava. E segundo, que você passou tempo demais vivendo em função da aprovação dos outros. Então agora vem a parte mais importante. O que fazer com isso? Porque entender não muda sua vida. Aplicar muda. E aqui está a verdade que quase ninguém aceita de primeira. Ser livre vai te custar. Vai custar conforto. Vai custar validação. Vai custar aquela sensação de segurança que você sentia quando estava agradando todo mundo. Mas em troca, você ganha algo muito maior. Você ganha controle da sua própria vida. Agora presta atenção. O primeiro passo para essa liberdade é simples. Mas não é fácil. Você precisa parar de tentar ser aprovado. Isso não significa ser rude. Não significa ignorar tudo. Significa parar de basear suas decisões nisso. Hoje,
Muitas das suas escolhas passam por um filtro invisível. Isso vai ser bem visto. Isso vai ser aceito. Isso vai agradar. E esse filtro precisa sair, porque ele está distorcendo sua vida. Você não escolhe mais com base no que quer. Você escolhe com base no que esperam. E isso te desconecta de você mesmo. Então começa a mudar isso. Antes de qualquer decisão, se pergunta: se ninguém fosse opinar, eu faria isso? E responde com sinceridade, porque essa resposta mostra o que você realmente quer. Agora, segundo ponto. Você precisa começar a agir mesmo com desconforto. Porque você não vai se sentir pronto. Não vai se sentir seguro. Não vai se sentir validado. E tudo bem. A maioria das pessoas espera sentir confiança para agir. Mas a confiança vem depois, não antes. Então você vai agir inseguro mesmo. Vai começar sem ter certeza. Vai falar mesmo com medo. Vai tentar mesmo com dúvida. E isso, com o tempo, constrói algo muito mais forte do que a aprovação externa. Autoconfiança real. Agora um ponto que pouca gente fala. Quando você para de tentar agradar, algumas pessoas vão se afastar. E isso assusta. Mas é necessário. Porque muitas dessas conexões só existiam enquanto você se moldava. Enquanto você se adaptava. Enquanto você não mostrava quem realmente era. E quando você muda, essas relações deixam de fazer sentido. E isso não é perda. É ajuste. É alinhamento. Você começa a atrair pessoas que combinam com quem você é de verdade. E não com a versão que você criou para agradar. Agora vamos falar de algo direto. Você vai ser julgado. Não importa o que faça. Se fizer, vou falar. Se não fizer, também. Se tentar, criticam. Se ficar parado, criticam. Então, se o julgamento é inevitável, a única escolha inteligente é parar de viver em função dele. Porque você nunca vai agradar todo mundo. E tentar isso só te desgasta. Agora imagina viver sem esse peso. Sem essa preocupação constante. Sem essa necessidade de aprovação. O quanto você faria mais? O quanto você tentaria mais? O quanto você viveria mais leve? Isso não é teoria. Isso é prática. E começa em pequenas decisões. Falar o que pensa. Fazer o que quer. Tomar decisões mais rápidas. Sem ficar revisando mentalmente 1000 vezes. Agora outro ponto importante. Você precisa aceitar o erro. Porque grande parte do medo de julgamento vem do medo de errar. Mas erro não é exposição negativa. Erro é parte do processo. E quanto mais você aceita isso, menos você trava, menos você adia, menos você se esconde. Agora presta muita atenção nisso. A vida que você quer viver está do outro lado do desconforto que você vem evitando. Sempre foi assim. E sempre vai ser. Só que você ficou condicionado a evitar esse desconforto. A se proteger. A não se expor. E isso te manteve seguro. Mas também te manteve parado. Agora chegou o momento de trocar. Trocar segurança por crescimento. Trocar aprovação por autenticidade. Trocar conforto por evolução. E isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos. Mas precisa começar. Agora aqui vai o exercício simples, mas poderoso. Escolhe uma coisa que você vem evitando. Por medo do que os outros vão pensar. Só uma. E faz. Sem esperar o momento perfeito. Sem esperar coragem. Só faz. E observa. O mundo não acaba. As pessoas não ficam pensando nisso o dia inteiro. E você percebe, na prática, que o medo era maior que a realidade. E isso vai te dando prova. Prova real. De que você pode viver diferente. Agora entende isso. Liberdade não é fazer tudo sem consequência. É fazer o que precisa ser feito. Sem ficar preso na opinião dos outros. E isso muda tudo. Sua postura. Sua energia. Sua confiança. Sua vida. Agora para fechar. Guarda isso. Você passou tempo demais tentando ser aceito. Tempo demais tentando evitar julgamento. Tempo demais vivendo abaixo do que poderia. Mas isso não precisa continuar. Porque a verdade já está clara. Ninguém está tão focado em você quanto você pensava. E isso não é ruim. Isso é libertador. Porque significa que você pode começar. Agora. Sem esperar. Sem pedir permissão. Sem se prender.
E quando você realmente entende isso, você para de sobreviver e começa a viver de verdade. A decisão está nas suas mãos. Sempre esteve. A diferença é que agora, você finalmente percebeu.